Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrou o evangelista Mateus, no capítulo 6, dos versos 25 a 34, por ora apenas o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos, e o corpo mais do que as vestes? Cuidando do coração para não ser surpreendido ou vencido pela ansiedade, pela preocupação em excesso. É fato, é verdade, aquilo que se tem dito, que o inimigo número 1 do ser humano nos dias em que vivemos é a preocupação em excesso. Talvez você se pergunte se esta não é uma afirmação exagerada, mas eu lhe indago: existe alguma prova de que este problema é tão sério? Quantos de nós poderíamos dizer honestamente que não se preocuparam com nada durante o dia de hoje, por exemplo? Será que você não preocupou excessivamente com algo hoje? Com a sua casa, com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com a sua profissão, com o seu casamento, com o seu trabalho? Alguém disse que nos nossos dias, quando alguém fosse a óbito, poderia escrever na lápide o seguinte: apressou-se, preocupou-se, morreu. Apressou-se, preocupou-se, morreu. A preocupação em excesso é um problema comum e sério. É verdade que medo e ansiedade são problemas sérios por serem muito comuns, quase universais, das crianças até os anciãos, daqueles com poucos dias até aqueles já em avançados dias. A preocupação tantas vezes toma conta. E Jesus nosso Senhor, nesta porção aqui de Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 34, ele está instruindo os seus discípulos no chamado e conhecido Sermão da Montanha, no que diz respeito a vencerem a preocupação em excesso, conhecida e chamada hoje por ansiedade. E veja que Jesus, ele vai tratar desta preocupação em excesso, primeiro como uma desobediência a Deus. A Bíblia ensina claramente que a preocupação em excesso, veja que eu estou usando, depois da palavra preocupação, uma outra palavra, preocupação em excesso. Porque nós temos, como seres humanos, preocupações que são de fato do cotidiano, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida. Agora, quando esta preocupação se torna demasiada, ela se torna excessivamente além da cota, além do normal, ela então se torna uma flagrante desobediência a Deus. Por isso Jesus diz:
aqui nessa porção por 3 vezes. Em Mateus 6, 25 a 34. Não se preocupe. Ele não disse isso como uma sugestão a ser seguida quando, ou se quiséssemos, ele nos deu uma ordem, e ordem é para ser obedecida. Como sabemos violar uma ordem de Deus é pecado? Como é que sabemos que violar uma ordem de Deus é pecado? É desobediência. É só você olhar. Em João capítulo 14, Jesus disse assim, e diz por 2 vezes, o verso 1 e o verso 27. Não se perturbe o coração de vocês. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, disse em Filipenses 4, 6, não andem excessivamente preocupados por coisa alguma. À luz dessa e de outras ordens das Escrituras, precisamos considerar que a preocupação em excesso é desobediência a Deus, e não simplesmente uma fraqueza de caráter ou uma limitação humana. A preocupação em excesso é desobediência a Deus. A preocupação em excesso traz sérias consequências. É só você olhar a Bíblia, é só você olhar a Escritura. Sabemos também, meus amados e queridos irmãos, que a preocupação é algo sério, porque a Bíblia mostra que ela traz sérias consequências. Considere, por exemplo, Abraão, que mentiu 2 vezes sobre o fato de Sara ser sua esposa. Capítulo 12 e o capítulo 20 de Gênesis. Por que ele mentiu? Ainda que Abraão seja chamado nas Escrituras de pai dos que creem, ou pai da fé, ele tinha um coração pecador e enganoso, assim como o meu e o seu, conforme Jeremias, o profeta, falou no capítulo 17, verso 9 do seu livro. Além disso, Jesus ensinou que o que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração. Mateus 12, 34. Mas a mentira de Abraão não foi apenas resultado de seu coração pecador. Ele estava preocupado e temeroso com aquilo que poderia acontecer com ele. As Escrituras dizem que ele estava preocupado pela própria vida, porque sua esposa Sara era muito bonita. Ele disse que Sara era sua irmã, para que ninguém tentasse matá-lo ao tentar tomá-la como esposa. Abraão cometeu o pecado da dissimulação, mas a raiz de seu problema era a ansiedade, a preocupação em excesso. A ansiedade o levou a pecar ainda mais, enganando a Faraó e Abimeleque. E as consequências desse pecado, pragas sobre a casa do Faraó, uma saída precipitada do Egito e ventres estéreis da família de Abimeleque. A preocupação em excesso tem sérias consequências. De modo semelhante, Saul experimentou as consequências da preocupação em excesso. Ele teve ciúmes de Davi e começou a se preocupar com a crescente popularidade do jovem pastor no reino de Israel. Fez coisas muito ruins contra Davi por causa de sua ansiedade, causando muitos problemas desnecessários para si mesmo e para seu reino. Saul perseguiu Davi no deserto, mandou matar 85 sacerdotes do Senhor, rejeitou seu filho Jonatas, entre outras coisas, porque estava preocupado que os israelitas achassem que Davi era melhor do que ele. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, verso 25, o coração ansioso deprime o homem. Esse versículo revela uma consequência importante comum da preocupação, a depressão.
como irmãs siamesas. A ansiedade e a depressão estão frequentemente bem ligadas. Pessoas deprimidas geralmente são pessoas que experimentam uma boa carga de ansiedade. Em Lucas, capítulo 12, Jesus ensinou que a preocupação leva à dúvida e ao desânimo e motiva as pessoas a encontrar alívio em tesouros e distrações terrenos. Pedro, apóstolo de Jesus, no capítulo 5, diz que a preocupação abre porta para Satanás nos devorar. Lucas 8 e Marcos 4, a parábola do semeador, Jesus ensina que a preocupação em excesso impede a ação da palavra de Deus em nossa vida, tornando-nos espiritualmente infrutíferos. Provérbios 14:30, Deus diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, que inclui a ansiedade, a preocupação em excesso, apodrece os ossos. Muitas pessoas experimentam problemas físicos por causa da preocupação em excesso, da ansiedade no coração. Ah, meus queridos e amados irmãos, os efeitos físicos da ansiedade são amplamente conhecidos por aqueles que lidam com pessoas em seus consultórios médicos. Certa feita, Jesus repreendeu Marta, irmã de Maria e Lázaro, por estar preocupada e inquieta com muitas coisas. Lucas capítulo 10, verso 41. Quando ela se queixou por Maria não se desgastar tanto quanto ela com os preparativos do jantar, assim como a depressão, um espírito murmurador frequentemente acompanha a ansiedade. Pessoas que estão sempre preocupadas acham fácil reclamar, pois nunca estão satisfeitas com elas mesmas ou com as circunstâncias, e querem falar sobre isso com qualquer pessoa que lhes dê ouvido. Muitos daqueles que buscam ajuda, um aconselhamento bíblico, reconhecem que têm poucos amigos. Frequentemente eu, na minha jornada, descubro que a razão para isso é que eles estão sempre reclamando. E as pessoas acham difícil escutar reclamações por muito tempo. Uma outra consequência da preocupação em excesso é que ela atrapalha a nossa utilidade. Há pessoas muito inteligentes que vão mal na escola por causa do que se tem chamado de ansiedade de desempenho. Embora estudem muito e saibam a matéria, a tensão de uma prova causa tamanha ansiedade que eles não conseguem lembrar o que aprenderam. Ansiedade de desempenho causa problemas em outras áreas, por exemplo, como no esporte, na música, e até mesmo quando se precisa falar em público. É necessário observarmos que Jesus disse que a preocupação em excesso, ela também é inútil e desnecessária. A preocupação é algo sério porque tem consequências sérias. Ela é séria porque é inútil e desnecessária. Mateus 6:27, Jesus perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora ao custo da sua vida? Os versos 28 e 29, Jesus diz: porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Preocupar-se com roupas não nos deixa vestidos, e preocupar-se com comida não coloca na nossa mesa alimentos. A preocupação em excesso
é uma completa perda de tempo e energia, porque nunca faz algo acontecer, nem impede que algo aconteça. Por fim, a preocupação em excesso é imprópria. É um problema sério porque é imprópria para um filho de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando um crente, filho de Deus, servo de Jesus Cristo, fica excessivamente preocupado, ele torna-se um fraco, e o seu testemunho mais fraco ainda, sobre quem é o seu Pai. Por isso a Bíblia diz: não sejam iguais a eles. A preocupação, ela envolve também incredulidade. Eu preciso então vencer a preocupação, entendendo-a a maneira de Deus. Eu preciso saber que ela pode ser vencida, ela pode ser rompida. E quando eu venço a preocupação, eu então usufruo daquilo que o apóstolo Paulo chama da paz, a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que guarda o coração e a mente. Esta paz, ela é abrangente, porque ela é em Cristo Jesus. Ei, se você está lidando com a preocupação em excesso, coloque-a, entregue-a nas mãos de Jesus, nosso Senhor. Porque vocês estão preocupados excessivamente. Encerro lembrando uma frase que diz assim: ansiedade é igual cadeira de balanço, te dá o que fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Não se preocupe demasiadamente. Entregue tudo a Jesus.